Paz, Senhor, irmãos, vamos orar neste momento em que Deus vai continuar falando nesta noite através da sua palavra. Oremos, querido Deus, eterno Pai. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque Tu és bom e Tu és maravilhoso. Senhor, que a Tua presença é real aqui nesta noite, nesta reunião, Senhor. E Tu já tens falado através dos louvores, Senhor, eu creio, Pai, que até o término deste culto, Senhor, Tu irás continuar falando ainda nesta noite. E aqui está o pastor, Senhor, que irá ministrar a Sua palavra. Usa nas Tuas mãos, como sempre Tu tens usado, Senhor. E que através da Tua palavra, Senhor, Tu venha fazer grandes coisas. Que através da Tua palavra, Senhor, nesta noite Tu possa curar, Tu possa batizar. Pois é um culto, Senhor, de Santa Ceia, a qual iremos, Senhor, se alimentar, ó Deus, do símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. E queremos sair daqui nesta noite, meu Senhor, renovados mais e mais na Tua presença. Usa, Senhor, o pastor nas Tuas mãos, como sempre Tu tens usado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Diácono João. Deus abençoe. A igreja tome assento, meus queridos e amados irmãos. É uma mensagem curta, mas objetiva nesta noite. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos abrir. Mas antes eu queria pedir para a nossa acomodadora, irmã Marlise, o nosso acomodador, se tiver alguém lá na rua, pedir para entrar para dentro do templo, irmãos. Pedir para entrar para dentro da igreja. Nós viemos para assistir o culto, participar do culto, adorar a Deus no culto. E não vamos ficar lá na rua, né? Conversando. Vamos deixar para conversar depois do culto. Aleluia. Evangelho de Mateus. Abra comigo, meu querido e amado irmão. Irmã, capítulo de número 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e o versículo de número 14. Dois versículos da palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e o versículo de número 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos o que a encontrem, ou são poucos os que entram por ela, pela porta estreita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, meus queridos, o nosso amado Jesus, esse Jesus que eu e você estamos adorando aqui nesta noite, aleluia, ele faz referência de duas portas e dois caminhos. Jesus também nos fala de duas eternidades: perdição ou salvação. Louvado seja Deus. Dois caminhos, um é largo, que leva para a perdição eterna, e tem muita aceitação este caminho estreito, que leva à vida eterna, e tem pouca aceitação, até mesmo no meio do povo cristão. Poucos são os que caminham por ele, pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque o caminho é caminho de espinhos, meus queridos. Aleluia, é caminho de lágrimas, só que é um caminho muito glorioso andar nele, porque o seu fim nos leva para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Claro que o caminho largo é mais fácil de andar por ele, é mais tranquilidade. Aleluia, louvado seja Deus. E caminho estreito é mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus, ele disse: apertado é o caminho, mas ele conduz o homem e a mulher que andar nele para a vida eterna, para um dia morar com ele na eternidade. Aleluia. Só que para nós andarmos neste caminho tem que haver renúncia, meus queridos. Aleluia. Caminho estreito, andar nele tem que haver renúncia. Entrar pela porta estreita tem que haver renúncia. Louvado seja o Senhor. Tem que se negar a si mesmo. Jesus,
ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Negar-se a si mesmo não é fácil, seguir os passos de Jesus não é fácil, mas é maravilhoso, aleluia, porque um dia quem segue os passos de Jesus, anda pelo caminho estreito, entra pela porta estreita, o céu espera tais pessoas. Estes dois caminhos fazem o ser humano entrar numa eternidade. O caminho largo, meus queridos, ele leva o homem sem Deus a enfrentar uma eternidade, aleluia, não vou dizer lugar, não vou dizer na perdição eterna. O caminho estreito, ele conduz o ser humano cristão fiel e verdadeiro para uma eternidade feliz com Jesus e os seus anjos dos céus. Vale a pena andar nele. É dificultoso? É. Tem lágrimas? Tem. Tem dificuldade? Tem. Aleluia. Mas vale a pena andar pelo caminho estreito, porque o seu fim é a vida eterna com Cristo Jesus. A primeira diferença dos dois caminhos, irmãos, está na sua dimensão, na sua medida. Um é espaçoso, é largo, o outro é apertado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho largo, ele representa o prazer da carne, aleluia. O caminho largo, ele representa o prazer dos vícios. O caminho da carne, o caminho largo, ele representa o prazer da sensualidade e do amor próprio, da desobediência a Deus e a sua palavra, aleluia. Pelo caminho largo, meus queridos, desfilam os egoístas, aqueles que só pensam em si próprio, que trocam as coisas de Deus pelas coisas terrenas, pelas coisas do mundo. No caminho largo, queridos irmãos, estão os idólatras, estão aqueles que se dizem que são religiosos, que são cristãos, mas não são, dizem que tem Deus, mas não tem. Mas aqui nesta noite eu posso ver um povo que aqui está, que anda no caminho estreito e tem Deus na sua vida. Sente a presença de Deus aqui nesta noite. O ramagaçoi que mandava bagaias, aleluia. No caminho largo, aleluia, estão as pessoas que dizem que são cristãos autênticos, mas não são, só tem capa de cristão, meus queridos, aleluia, porque amam mais o mundo do que a Deus. Quem quiser ler 1 João capítulo 2, versículo 15, pode ler. Romanos capítulo 12, versículo 2. Priorizam mais o materialismo do que a Deus. Estes se dizem que são cristãos autênticos, mas vivem no caminho largo, aleluia, e são aplaudidos pelo mundo. Louvado seja o Senhor. Este tipo de pessoas nunca tem nada para oferecer a Deus. Não. Aleluia, Deus o livre. Se falar em bons costumes, se falar em santidade, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, ficam bravos. Pessoas que andam no caminho largo não querem que falem santidade, não querem que falem, que façam a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem anda no caminho estreito, ele faz a diferença. Ele gosta de bons costumes, ele gosta de doutrina e glorifica e exalta o nome do Senhor dentro da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem anda no caminho largo prega um evangelho fácil, prega um evangelho sem renúncia. Aleluia. Prega um evangelho sem arrependimento, o evangelho, meus queridos, mesclado, o evangelho de mistura. Louvado seja Deus. E até dizem: se me falar mais em negócio de santidade, de doutrina, eu saio da igreja. Aleluia. Eu saio da igreja. Não querem que fale, meus queridos irmãos. Mas quem quer ir para o céu, quem está aqui para ir para o céu, tem prazer de andar segundo esta palavra.
Quem está aqui para ir para o céu? Quem está aqui para ir para o céu? Quem está aqui porque quer ir para o céu? Levante a tua mão bem alto para o inimigo ver. Aleluia, tem prazer de andar segundo a palavra de Deus. Aleluia. A segunda diferença dos dois caminhos está na sua finalidade, porque um conduz à perdição eterna, o outro conduz o ser humano para a salvação eterna. O caminho largo visa os bens materiais, o caminho estreito ele visa o valor espirituais que Jesus prometeu para mim e para você. O caminho estreito nos leva para o céu, onde há descanso, há gozo, prazer. O caminho largo conduz, aleluia, à perdição eterna. O ser humano sem Deus há um tormento eterno, há uma agonia, há um terror eterno. Por isso que eu quero dizer para a igreja nesta noite, queridos irmãos e irmãs, que vale a pena servir a Deus com fidelidade, vale a pena servir a Deus fazendo a diferença. De falsos cristãos o mundo está cheio. Aleluia! Jesus quer cristãos autênticos, aqueles que verdadeiramente andam em santidade na presença do Senhor. Deus quer pessoas que aonde as tais pessoas passam, as pessoas podem olhar e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um moço, lá vai uma moça de Deus. Por quê? Porque faz a diferença, tem a santidade de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que Jesus ele nos diz em Lucas capítulo 13, versículo 24, ele diz assim: esforçai-vos a entrar pela porta estreita. Aleluia. Porque Jesus sabia o destino que espera aqueles ou aquelas que escolhem o caminho largo, o caminho do pecado, o caminho da prostituição, o caminho, meus queridos, que não agrada a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Caminho estreito é o caminho da fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele disse que o justo viverá da fé, e o justo anda no caminho estreito. O justo ele entrou pela porta estreita e agora anda pelo caminho estreito. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O caminho estreito é o caminho do sofrimento por amor a Cristo. O caminho estreito é o caminho da renúncia própria ao pecado, às orgias, ao mundanismo, das coisas que não agradam a Deus. Caminho estreito é o caminho daqueles ou daquelas que fazem a diferença. E eu e você, queridos, nós somos chamados, sim, o diabo queira ou não queira, nós somos chamados para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta vir para a igreja e não ter renúncia na sua vida. Não adianta vir para a igreja e copiar o mundo lá fora. Aleluia. Nós saímos do mundo, meus queridos, porque nós não nos adaptamos com as coisas do mundo. Nós saímos do mundo, viemos para a igreja porque nós sabemos que Jesus está aqui para abençoar a minha e a tua vida. E um dia Ele vai voltar e vai levar eu e você para a sua glória. Aleluia. Será que nós estamos fazendo a diferença, queridos irmãos? Ainda estamos fazendo a diferença? Caminho estreito, caminho dos que fogem da ira de Deus, que há de cair um dia sobre o mundo sem Deus. Dos que andam no caminho largo. Jesus chama o caminho para o céu de caminho apertado, não porque Ele tenha falta de generosidade para salvar a todo ser humano, não, mas porque são poucos os que renunciam o seu ego para procurar servir a Deus de coração e purificar o seu corpo, alma e espírito para Deus. O próprio apóstolo Paulo, como já foi mencionado o nome dele aqui nesta noite, muitas vezes ele disse que o nosso espírito começa lá de dentro, a nossa alma e o nosso corpo tem que ser santo para Deus, tem que ser santo para Ele. Aleluia. Eu já vi pregadores dizer: não adianta usar saia comprida, cabelo comprido e aquele negócio todo, né? Aleluia.
a pouco ir para o inferno. Mas, meus queridos irmãos, se nós olharmos, se nós somos no mercado, olhar para uma fruta, aleluia, olhar para uma laranja, nós não compramos aquela laranja. Sabe por quê? Porque nós vamos ver só a casca, e a casca parece que não tem muita validade. O importante, aleluia, é o conteúdo que tem lá dentro dele, ou lá dentro daquele fruto. Louvado seja Deus. Mas nós também temos que ter, aleluia, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo santificado para Deus. Aleluia, aleluia. São poucos. Oséias capítulo 4, versículo 9 diz que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele. Caminho estreito, caminho de renúncia. Jesus nos diz em Lucas capítulo 14, versículo 33, que aquele que não renuncia a tudo não pode ser seu discípulo. A terceira diferença dos dois caminhos está no seu critério de valor, meus queridos irmãos. No caminho largo andam muitos, aleluia, que não tem compromisso com Deus, aleluia, porque isso nos faz dizer que a maior multidão, ela está no caminho da perdição, e o número de salvos é menor, claro, está no caminho estreito, na porta estreita, mas o meu fim, o teu fim, meus queridos, que andamos neste caminho estreito, vai ser a nova Jerusalém celestial. E eu quero estar lá. Você quer estar lá? Você quer estar lá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso acontece porque é um caminho mais fácil. É o caminho do vale tudo. É o caminho, vamos dizer assim, do corte de cabelo exagerado. É o caminho da maquiagem exagerada, meus queridos. Aleluia. É o caminho da minissaia que está adentrando as igrejas do Senhor. Parece que não há mais controle. Louvado seja o nome de Jesus. A sensualidade parece que quer invadir a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Parece que as saias estão vindo mais para cima em vez de ir mais para baixo. Louvado seja o Senhor. Parece que a bermuda, regata e outras coisas mais, aleluia, está adentrando a igreja do Senhor. Um tempo atrás nunca se viu falar, meus queridos, que homens e mulheres cristãos, moços e moças cristãs que estão na igreja, nunca se viu falar que tais pessoas iriam para a frente de uma porta de um cinema, pegar fila para assistir um filme, quem sabe até mesmo pornográfico, filmes de mentira que desfazem a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, há muitos que se dizem cristãos e vão para a porta de um cinema para pegar a fila para assistir filme. Louvado seja Deus. Isto é caminho largo, meus queridos, mas bem-aventurado aquele e aquela que anda pelo caminho estreito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este é o caminho largo, é o caminho da maioria dos que andam no caminho largo, não tem compromisso com Deus e com a sua igreja. Louvado seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos parar por aqui. Isso é só uma advertência para nós. Porfiai, entrar pela porta estreita, disse Jesus, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição eterna. É difícil? É. Aleluia. Ter renúncia na nossa vida é difícil? É. Mas Jesus fala de renúncia, meus queridos. Nós já deixamos o mundo lá fora. Aleluia. Não te iluda pelo evangelho que não transforma. Não te iluda por um evangelho cheio de mistura. O evangelho que Jesus deixou para mim e para você, ele transforma o homem e a mulher por dentro e por fora. Aleluia. É uma transformação de santidade, é uma transformação de santificação. Aleluia. Crente que anda, cristão que anda pelo caminho estreito, aleluia, que entrou pela porta estreita, aleluia, ele ou ela zela pelas coisas de Deus, zela pela palavra de Deus, tem prazer
de dizer que é um seguidor de Cristo. Tem prazer de dizer que um dia vai morar no céu. Tem pessoas que dizem: esse negócio de fazer a diferença, isso aí já era. Não, não, irmãos. Nós cristãos, nós temos que fazer a diferença, sim. Aleluia. Certa vez eu não sei se eu falei aqui, eu estava na porta de um banco, no BS, quando ainda tinha na Próspera, e chegou alguém e ficou atrás de mim e olhou para mim e disse assim: você é crente, né? Eu nunca vi aquela pessoa. Eu disse assim: graças a Deus, sou crente. E tinha outra mulher atrás de mim, uma mulher bem vestida. Eu até falei ali do Ivanesa ali, bem vestida, claro, mas um traje de uma santa mulher de Deus, uma mulher que fazia diferença. E ela disse assim: você também é crente, né? Ela disse: graças a Deus, eu também sou crente, eu sirvo a Deus. Eu disse: é verdade, eu estou vendo que você é diferente, você tem uma diferença muito grande das outras pessoas que eu conheço lá fora. Eu me lembro como hoje, e tinha outra mulher atrás desta senhora crente, e ela disse assim: eu também sou crente. Aí eu disse: não, você não é crente. Ela disse: por que eu não sou? Eu vou dizer aqui, irmãos, o que ela disse. Um brinco desse tamanho na orelha, estava com o bico mais vermelho do que uma arara, uma calça comprida, bem apertadinha, bem apertada, blusa decotada, bem sensual. E ele disse: você não é crente. Crente é essa senhora aqui, porque eu estou vendo a diferença nela. Agora você não tem nada de crente. Por que ele viu a diferença? Porque ali estava uma santa mulher de Deus, que persevera nas sãs doutrinas, nos bons costumes da palavra do Senhor nosso Deus. E nesta noite nós estamos diante de um ato muito santo, diante de um ato de muita responsabilidade. Eu digo isto. Paulo disse que nós não devemos participar da Santa Ceia para a nossa própria condenação, nós devemos participar para a nossa edificação espiritual. E como é que nós estamos hoje, meus queridos? Como é que eu e você estamos hoje para colocar a mão no prato, pegar o pão, pegar o vinho? Como é que nós estamos hoje diante de Deus? Como nós estamos? Eu assumi uma igreja um dia, que na primeira Santa Ceia que teve ali, eu me assustei. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. Eu fiquei 4 anos. Digo: Jesus, a primeira Santa Ceia chegava a brilhar das unhas daquelas mulheres, quando elas colocavam a mão no prato para pegar o pão e o vinho. Brilhar, mas não com o brilho do Espírito Santo, mas brilhar com esmalte de qualquer cor. Era preto, era vermelho, era azul, era roxo, era cor de rosa. Não tinha cor que não tivesse ali. Mas todo mundo pegando o pão e o vinho e se alimentando. Isso é falta de temor a Deus. Vir para o culto de Santa Ceia, saber que vai participar do corpo, símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, por que você está falando isto? Eu estou falando isto, meus queridos, porque eu não vim aqui para brincar de crente, eu não vim aqui para brincar de cultinho, não. Eu vim aqui para falar as verdades da palavra de Deus, que nós ainda precisamos ser santo, porque o Senhor disse: ser santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia. Eu quero que os irmãos, as irmãs vão para o céu. Eu não quero que quando Jesus voltar, fique alguém sentado gritando aqui neste banco, clamando por misericórdia. Eu quero que você suba ao céu no dia do arrebatamento, cantando o hino da vitória, com a igreja glorificada, exaltando o nome do Senhor. Você não saiu lá do mundo, meu irmão, minha irmã. Nós não saímos lá do mundo para vir para a igreja evangélica, Assembleia de Deus, brincar de ser crente. Não. Nós viemos aqui para andar em santidade diante do Senhor nosso Deus. Não gostei, pastor, não tem problema. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir. Eu vim aqui para falar o que Deus quer que você ouça nesta noite, as verdades da palavra de Deus. Porque no céu não se entra de qualquer maneira, não. Tem que haver renúncia, meus queridos. Céu fácil, aleluia. Salvação fácil não existe.
Aleluia. Tem que haver renúncia, tem que haver santidade na nossa vida. Ragaçoi de mandará, ragaçoi de mandarabagai. Aleluia. Teve gente que baixou a cabeça. Que pena. Mas nós temos que falar a verdade. Doa quem doer. Se doeu em você, glorifica a Deus. Se o chapeuzinho serviu, meu irmão, minha irmã, glorifica a Deus, porque é Deus que está falando contigo aqui nesta noite. É Deus que está falando conosco aqui nesta noite. Chega de brincadeira, meus queridos. Chega de acompanhar o mundo. Chega. Jesus está vindo. Jesus está voltando. E se Jesus não voltar, nós vamos a qualquer momento. Não tem idade quando a morte bater na porta. Ela não olha idade, não olha se tem din-din ou se não tem, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é velho, se é novo. Não, não, quando ela bater na porta, ela vem e leva e pronto. Depois nós temos que prestar conta diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Como é que nós estamos nesta noite diante de Deus? Aleluia, como é que nós estamos? Estamos bem com Deus? Não baixa a tua cabeça. Glorifica o Senhor nesta noite. Glorifica a Deus. Aleluia. Quem sabe você é acostumado a ouvir mensagens com azeitinho de oliva por cima, né? Aleluia. Dando uma alisadinha, meu Deus, né? Prosperidade, carro novo, casa nova, dinheiro, bom emprego. Aleluia. Mas doutrina e santidade, bons costumes e santidade. Não, não, pastor, isso aí não serve para mim. Isto aqui é que serve para nós. Porque é isso que vai levar eu e você para o céu. É a diferença que nós fizemos, aleluia, com Cristo na nossa vida. Confiar e entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. Vamos se pôr de pé. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus agora. Aleluia. Aleluia. Hoje foi pregado aqui sobre o amor. Não adianta falar a língua dos anjos e não ter amor. Aleluia. Outra coisa eu quero perguntar aqui. Como é que está a nossa comunhão? Em primeiro lugar com Deus. É Santa Ceia, irmãos. Como é que está em primeiro lugar a minha e a tua comunhão com Deus? Em segundo lugar, como é que está a minha comunhão, a nossa comunhão com o nosso irmão e com a nossa irmã na igreja? A terceira pergunta: como é que está a minha comunhão, a tua comunhão com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha, lá dentro do teu lar? Como é que está? Como é que está? Antes de passarmos para o ato da Santa Ceia do Senhor, eu queria perguntar se alguém precisaria de uma oração nesta noite. Queria chegar aqui à frente e dizer: Deus, antes de eu participar da Santa Ceia, eu quero receber essa oração, Senhor. Eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso, Senhor, de uma mudança. Eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero. Sai do teu lugar, por favor. Vem à frente. Não é feio não, irmãos. E eu não estou falando só lá para a igreja, não. Eu estou falando aqui para nós também, aqui em cima, aqui, ó. Aleluia, é para nós também aqui em cima. Aqui no púlpito da igreja, é para nós também aqui. Se alguém de nós tiver que descer, vamos descer ali pedindo a misericórdia de Deus. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. O Gamaga, Sori, manda, Rifla, Show, manda, Rai, aleluia. Pessoas que precisariam estar aqui. Tem mais pessoas que precisariam estar aqui. É Santa Ceia, irmãos. Olha, vem o nome Santa. Santa Ceia. Aonde você tem pisado? Por onde você tem andado? Ah?
tem pisado e aonde você tem andado. Aonde você tem colocado o teu